uma noite boa, um diálogo gostoso. Valdir, Adriana, vocês, a noite é de vocês. Muito obrigada. Boa noite, gente. Uma alegria grande poder participar aqui. Eu que já sou da Casa de Mima e agora tenho também o privilégio de compartilhar esse tema com vocês. Nós convidamos e ela aceitou de bom grado uma querida amiga, Adriana, e eu gostaria de rapidamente ela fizesse uma saudação para depois a gente continuar. Então, eu sou a Adriana. Profissionalmente numa organização do terceiro setor, que fica lá na Mata Escura, que trabalha com crianças, adolescentes e jovens. E nas horas vagas eu sou, além de militante social, militante do movimento ecumênico e do CEBI, que eu participo desde a minha juventude. Eu sou jovem ainda, mas eu comecei bem novinha no CEBI, já tenho dos 40 anos do CEBI. Nós gosta de dizer que eu tenho quase 40 anos do CEBI, mas, assim, para dizer, toda a minha caminhada de fé, eu sou de tradição católica, né, minha formação, e ao longo do meu caminho eu fui descobrindo outros percursos religiosos. Desculpa aí, viu, gente? Minha máquina resolveu se desligar agora. Só um minuto. Então, ao longo do meu caminho, eu fui minutinho só. Vou parar aí. Isso é o bom de fazer ao vivo, né? Desculpa, entraves domésticos. Então, ao longo do meu caminho, eu conheci o movimento ecumênico e, durante a minha vida toda, assim, aprendi, estudei Bíblia, sempre participei de grupos bíblicos, desde o primeiro momento na igreja, e sempre numa perspectiva da teologia da libertação, das comunidades de base e junto ao CEBI, desde a minha paróquia lá, na Diocese de Conquista, de Tapetinga. E depois eu estudei Bíblia em vários lugares, no Centro Bíblico Verbo, em São Paulo, e as capacitações e formações que o CEBI me proporcionou ao longo da vida. Então, assim, nesse caminho da Bíblia, da vida, do CEBI, eu fui me conhecendo gente, sendo forjada a pessoa, a mulher que eu sou, e repensando minhas crenças e minhas convicções, e redescobrindo Deus nesse percurso também, descobrindo e redescobrindo Deus sempre. E aqui estou para contribuir nessa conversa, nesse diálogo de entendimento do que é a leitura, a metodologia de leitura popular. Estudei teologia, estudei Bíblia durante muito tempo. Depois estudei administração e no meu dia a dia trabalho com isso, na área de administração do terceiro setor, é onde eu atuo. E estamos aqui para partilhar um pouco do que é a metodologia da leitura popular da Bíblia. Muito bem. Nós combinamos de eu fazer uma parte mais teórica, fazer uma contextualização da história, né, da leitura popular da Bíblia, e a Adriana vai trazer um texto bíblico e fazer a aplicação dessa leitura, né? Pelo menos é esse o nosso combinado. Combinamos de falar pouco, mas eu já vi que, pelo que eu anotei aqui, não vai ser tão pouco, Adriano. Vai passar um pouquinho daquele tempo combinado. Mas, como você disse, pastor normalmente fala muito, então não vai ser novidade. Mas, assim, eu gostaria de começar falando que eu sou protestante,
desde os 14 anos de idade, né? E eu já passei dos 50. E por que que eu estou dizendo isto? Porque a Bíblia, para o universo protestante, é algo absolutamente factível, previsível. Então, a gente poderia até brincar, a gente já nasce com a Bíblia na mão. Mas, até porque o nosso lema, principalmente da tradição batista, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas existem leituras e leituras, leitura e leitura da Bíblia. Várias leituras, várias possibilidades de leituras. E eu conheci a leitura popular da Bíblia há bem menos anos do que a Adriana, há pelo menos 25 anos, e isso me foi determinante para aquela pessoa que eu me tornei, né? Eu diria que eu não saberia pensar a leitura da Bíblia senão nessa perspectiva da leitura popular. Toda a minha pastoral se deu nessa perspectiva, né? Acho quase algumas pessoas aqui não sabem, mas eu fui pastor batista durante 20 anos, de tempo integral, com dedicação exclusiva, e toda a minha pastoral se deu nessa perspectiva de leitura da Bíblia. Uma leitura ecumênica, uma leitura sem pressa de cravar verdades, uma leitura que me fazia aprender a ouvir as pessoas ao meu redor, e uma leitura tendo o pobre como um referencial hermenêutico. E o SEBI foi a casa que me acolheu, e é muito interessante, assim, talvez a parte mais interessante dessa experiência, que eu, um protestante conservador, pôde sim abrir o leque para essa leitura, que levou também a uma nova compreensão do mundo. O Carlos Mestres, que é um dos nossos mentores, talvez o nosso mentor maior em ter de leitura popular da Bíblia, e ele produziu muita coisa, escreveu muito livro, mas foram importantíssimos para a leitura popular da Bíblia. Um se chama Por Trás da Palavra, Por Trás da Palavra, Por Trás das Palavras, e o outro se chama Flor Sem Defesa, Flor Sem Defesa. E no livro Por Trás das Palavras, ele escreve ele tem uma parábola muito interessante, chamada Parábola da Porta. E é uma parábola longa. Eu copiei um pedaço dela, vou ler um pedacinho dela, mas no final, da metade para o final, vou só contar com as minhas palavras. Mas a primeira parte eu faço questão de ler a parábola da porta. No povoado havia uma casa. Era chamada Casa do Povo, muito antiga e bem construída. Tinha uma porta bonita e larga, e essa porta dava para a rua por onde o povo passava. Porta estranha, parecia eliminar a separação que havia entre a casa e a rua. Quem por ela entrava parecia continuar na rua. Quem passava na rua parecia ser acolhido e envolvido pela casa. Nunca ninguém se deu conta desse fato, pois era uma coisa tão natural como é natural haver luz e calor quando o sol brilha no céu. A casa fazia parte da vida do povo, graças àquela porta que unia a casa à rua e a rua à casa. Era a praça da alegria, onde a vida se desenrolava, onde tudo se discutia, onde o povo se encontrava. A porta ficava aberta dia e noite. Seu limiar era gasto pelo uso do tempo. Muita gente, todo mundo por aí passava. Só que certo dia chegaram dois estudiosos.
vinham de fora, não eram de lá, eles não conheciam a casa, mas tinham ouvido falar da beleza e da antiguidade dela. Vieram para ver, espirituosos que sabiam julgar as coisas antigas. Viram a casa e logo perceberam o seu valor. Pediram licença para ficar. Seu desejo era estudar. Procuraram e encontraram uma porta do lado, não a da frente, a do lado. Por aí entravam e saíam para fazer seus estudos. Não queriam ser importunados pelo barulho e borbulho do povo na porta da frente. Queriam ter a tranquilidade necessária para fazer suas reflexões. Ficavam lá dentro, muito escuro, absortos na investigação do passado da casa. O povo entrando na sua casa via os dois com grandes livros e máquinas complicadas. Chegando perto deles, a gente humilde ficava calada, silenciava para não perturbá-los. Tinha por eles grande admiração. Eles estudam a beleza e a história da nossa casa. São estudiosos. E a partir daí, o silêncio passou a ser, o silêncio, a reverência, passou a ser exigido. Todo aquele belo lugar não deveria mais ser lugar para algazarras, festas, danças. E assim como os estudiosos, as pessoas começaram a entrar na casa pela porta do lado. E quando entravam, já recebiam um livrinho com todas as informações para saber tudo sobre a casa. E a porta da rua fora abandonada e por ali já não havia mais movimento algum. O mato já estava crescendo, já estava tomando, quase fechando a porta, até que um dia veio uma ventania forte e fechou a porta, deixando apenas uma brecha. E o mais interessante é que ninguém percebeu que aquela porta estava fechada. Até que numa noite, um mendigo, em busca de um abrigo para se recolher, ali no meio do mato, já ele percebe uma porta fechada, mas com uma fresta, e o mendigo empurra, e quando chega àquele lugar, fica encantado, e ali já passou a noite e teve uma ideia, vou chamar os meus amigos. E na noite seguinte, um monte de outros amigos entraram e começaram a fazer a festa, voltou aquela... Quando os pesquisadores descobriram, aí complicou. Um ficou extremamente irritado e o outro disse, olha, calma, a casa não é sua. Mas ele agiu como se fosse. E o outro disse, olha, calma, talvez não seja tão problemático assim. Talvez não seja tão problemático. E por causa disso, dessas discórdias, eles se brigaram, se separaram. E o outro estudioso resolveu um dia se esconder ali e tentar perceber como era aquela festa, o que era que aquilo falava. E ele achou interessante, resolveu se juntar. E com o passar do tempo, ele começava já, ouvindo as histórias daquele povo, ouvindo das danças, das festas, ele começou também a compartilhar dessa história, já começou a compartilhar dos estudos que ele havia feito, e começou ali a ouvir também, além de partilhar suas pesquisas, ouvir os anseios e as demandas do povo. A história é longa, mas eu vou parar por aqui porque em suma é isto. E o Mestres nos conta esta parábola para falar da história da explicação da Bíblia para o povo. Para nos dizer, foi assim que as pessoas complicaram a Bíblia. Foi assim que as pessoas afastaram as pessoas da Bíblia. E isso aí nos ilustra bem todo esse processo e a necessidade de a gente pensar uma leitura
da Bíblia numa perspectiva popular, mas isso também não vem do nada. Há um contexto histórico que eu acho importante resgatar. Esse resgate que eu vou fazer tem muito a ver com a própria tradição e dos movimentos católicos, porque esta leitura, a despeito de surgir num ambiente guarida e é fortemente abraçado na tradição católica, vale pensar nas repercussões do Concílio Vaticano II, que iniciou em 62 e terminou em 65, e neste Concílio Vaticano II, na verdade, esse concílio marca uma renovação em diversos aspectos na vida da Igreja. Dentre os vários documentos, um ganhou destaque porque a visão sobre a revelação divina e, consequentemente, sobre as Escrituras foi o Dei Verbum. E a partir dali veio a necessidade de fundamentar as decisões conciliares na bíblica. Então, Dei Verbum apontou para o resgate, e esse é um dado importante, o resgate da lécio divina, como um chamado aos cristãos e cristãs à renovação espiritual através da chamada leitura orante da Bíblia. Não vou explicar, mas a leitura orante da Bíblia. Então, talvez as duas deixas mais importantes do Vaticano II seja exatamente isso, principalmente o documento Dei Verbum, o resgate da lécio divina. Em 1968, os bispos latino-americanos, por isso que a gente vai falar da leitura popular como um movimento latino-americano, isso é muito importante. Em 68, os bispos latino-americanos se reuniram em Medellín, na sua segunda conferência episcopal, Medellín, na Colômbia. E ali, qual foi o objetivo dessa conferência? Foi consolidar os encaminhamentos dados, vamos usar assim, pelo Concílio Vaticano II. Então, uma decisão importante de Medellín foi estabelecer e acolher um método já usado pela ação católica, o conhecido método ver, julgar e agir. Ver, julgar e agir. Ou seja, você vê a realidade, você analisa essa realidade e age para transformar essa realidade. E Medellín também cravou um ponto que foi importantíssimo, que foi a chamada opção preferencial pelos pobres. Ou seja, é nesse mesmo contexto que vão surgir as conhecidas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que é exatamente a tentativa de forjar uma igreja mais popular, mais próxima das pessoas, mais disposta a enfrentar as estruturas de injustiças e tendo esta iluminação da Bíblia na perspectiva dos oprimidos. Falando disso, a gente vai falar também do surgimento da teologia da libertação, ainda que não seja um movimento exclusivamente católico, mas, mais uma vez, vai ganhar força e vai ganhar guarida nas comunidades católicas, e a teologia da libertação é uma teologia que vai ser essencial para que a gente faça uma leitura sintonizada com a realidade. A partir daí, as questões sociais, as questões econômicas, políticas, já são levadas em conta para esta leitura da Bíblia. E por que isso se torna importante? Porque em muitos momentos e ao longo de muitos anos, essa leitura da Bíblia era feita sem essa preocupação de pensar as questões do entorno, seja do texto, seja o entorno do leitor, seja o entorno
da comunidade, da sociedade. À guisa de contextualização, vale também lembrar que, nesse período, alguns anos antes, já meados da década de 50, de 1950, Paulo está articulando também a sua pedagogia com ênfase na educação popular e se destacou com o conhecido método de alfabetização de adultos. Ou seja, nesse momento, nesse contexto, a ação católica, com as diversas ações de juventude operária, juventude universitária e movimento de educação de base, já estão juntos, discutindo a realidade brasileira, a realidade da educação brasileira, e, juntamente com o movimento de Paulo Freire, eles estão elaborando, desenhando um Plano Nacional de Alfabetização, já com apoio do MEC, aí no governo João Goulart. E teve um episódio muito importante na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde Paulo Freire organizou e experimentou o método de alfabetização, e em 40 horas, ou seja, durante 45 dias, mas em 40 horas de alfabetização, foram alfabetizados 300 agricultores e agricultoras, né? E a formatura foi feita com o presidente João Goulart, presidente da República, e ali já estava estabelecido um plano nacional de evangelização, de alfabetização, que foi frustrado com o golpe militar e, consequentemente, com a prisão e exílio de Paulo Freire. Em 79, a Conferência Episcopal também em Puebla, no México, já com a presença de João Paulo II. Ou seja, esse é um pouco do contexto para dizer os elementos que deram o suporte para a leitura popular da Bíblia. Então, se fosse definir a leitura popular da Bíblia, muita gente não concorda que seja um método, né? Já que existe método histórico crítico, método disso. Não é um método. Eu sempre gosto de pensar na leitura popular da Bíblia como sendo um jeito de ler a Bíblia considerando o chão que você pisa, o lugar no qual se vive com todas as contradições. Ou seja, eu estou lendo a Bíblia hoje, sábado à noite, plena pandemia, pleno governo Jair Bolsonaro, todas essas loucuras de decisões, todas as questões. Ou seja, é esse o contexto que eu estou lendo a Bíblia. É nessa perspectiva que eu lanço o meu olhar para o texto da Bíblia. Eu não posso ler na Bíblia como se eu estivesse no paraíso, como se eu estivesse no céu, como se eu estivesse vivendo nos anos de 1950. Não, estou lendo hoje, é neste chão, é neste lugar, no Nordeste do Brasil, Salvador, Bahia, e todas as questões que repercutem. Então, a história, essa leitura considera a história de cada pessoa e as histórias também são as histórias da Bíblia. E é ali que nós dizemos, a vida da pessoa ilumina a Bíblia. Daí a máxima que Nima usou para divulgar esse momento, a vida ilumina a Bíblia e a Bíblia ilumina a vida. Então, nós podemos afirmar com muita tranquilidade que, na leitura popular da Bíblia, o leitor, a leitora, tem um lugar de destaque, porque ali está a sua subjetividade, ali estão os seus dilemas, as suas preocupações. Tudo isso compõe esse ato da leitura. Então, é uma leitura junto com o povo, junto com as pessoas e, sobretudo, escutando as suas demandas. Então, definitivamente, a vida se constitui em ponto de partida e chegada. A vida está sempre permeando esta leitura. Por isso que todo esse processo ele é permeado por aquilo que a gente costuma chamar de análise de conjuntura, que é para aprender o momento histórico no qual vive a comunidade
Quem são os atores que estão ali? Quais são as forças estruturais que determinam que aquela sociedade, que aquela comunidade esteja como está? E, tradicionalmente, eu vou pedir para a Buja mostrar aí, tradicionalmente a gente fala de um triângulo hermenêutico. Não sei se a Buja vai conseguir colocar um triângulo hermenêutico. E esse triângulo mostra exatamente, ele mostra exatamente as três pontas do triângulo. Você vê aí está a realidade da pessoa, você tem a realidade da comunidade e você tem a realidade da sociedade num sentido mais amplo, Dentro do triângulo, a gente tem aí o texto propriamente. E é esse texto que a gente vai mergulhar, pensando no que vem antes, no que vem depois, quem compõe, quais são os personagens que estão nesse texto, como é que, que Deus está agindo naquele texto, como as pessoas estão agindo, quais as circunstâncias estão postas. Né? Ou seja, então, em seguida, vem a leitura do texto para iluminar a realidade. Porque esse texto, como eu falei, que mostra a ação de Deus, mostra a ação dos personagens, mostra o contexto de cada um. E o mais interessante, o povo, as pessoas, a comunidade começa a perceber que há um paralelo nas escrituras. Ou seja, eles conseguem se ver nas escrituras e é isso que dá a esperança às pessoas. É isso que gera a esperança. Então, compreende-se que o texto nasceu comunitariamente, refletindo a realidade e as necessidades daquela comunidade. É por isso, e a gente de tradição protestante tem dificuldade de pensar nessas categorias. A gente sempre pensa no autor isolado, que eu estou lendo aquele texto, eu vou aprender. Raramente a gente consegue pensar na dimensão comunitária, pensar que aquele texto está falando para uma comunidade, a comunidade. Né? Após a reflexão desse texto, segue um compromisso de fazer algo concreto a partir dali. O que fazer para transformar essa realidade posta? Né? Claro que ao ler também esse texto você celebra, a gente resgata um pouco da leitura orante, a gente reflete, a gente lê com calma, a gente lê sem pressa, mas o mais importante é perceber o movimento que o texto dá para a vida das pessoas. Então, em rápidas palavras, este é o percurso para a leitura popular da Bíblia. Né? Essa leitura, por muito tempo, sofreu críticas e questionamentos quanto à sua fundamentação no campo exegético. E não só no campo exegético, mas no campo da tradição, ou seja, mesmo a cúpula católica teve dificuldades com essa proposta de leitura. E Frei Carlos, também no livro Por Trás das Palavras, faz uma resposta bem interessante quando ele diz, olha, os exegetas devem definir um novo ponto de partida, devem definir uma nova base, uma nova visão de vida, uma nova visão de serviço que deve prestar a um novo ponto de chegada. Não tanto a defesa da fé, mas mais crescimento e o seu engajamento na realidade até política do povo. Ele estava, na verdade, convidando os exegetas a fazerem a exegese, fazer a pesquisa científica da Bíblia, mas com um olho na realidade, olhando para o povo. E aí ele utiliza umas palavras de um teólogo e exegeta, também exegeta Alonso Schock, eu não sei se é essa a pronúncia, eu vou pedir para a Buja colocar as frases. Ele coloca exatamente isto.
olha só como é interessante. Uma quantidade imensa de conhecimentos, e em boa parte conhecimentos de hipótese, ficou acumulada sobre cada metro quadrado do texto bíblico, transformando num texto distante, difícil e inatingível. E acrescentou, veja aí, continua, Buja. Os homens nos pedem pão e nós lhes oferecemos um punhado de hipóteses sobre cada versículo do capítulo 6 de São João. Fazem perguntas sobre Deus e nós lhes oferecemos 3 teorias sobre o gênero literário de um salmo. Tem sede de justiça e propomos a ele uma discussão sobre a raiz da palavra sedaga, justiça. E Mestres arremata, e eu acho essa parte incrível, ele dizendo, não se deve absolutizar nem o método, nem o método do povo, nem o da exegese moderna. O problema é que os dois, que deveriam estar unidos, estão separados de fato. Cada qual interpreta a Bíblia a seu modo, com prejuízo para ambos. Deveriam ser como os 2 trilhos que conduzem o trem da interpretação para o mesmo fim. Quando os trilhos se separam, o trem descarrilha e não anda mais. A interpretação popular, por falta de ajuda da ciência exegética, ameaça cair no subjetivismo. A interpretação da exegese, por falta do contato com a vida, ameaça esclerosar totalmente e perder-se nos meandros das suas próprias elucubrações, transformando o exegeta num tecnocrata da Bíblia. Obrigado, Buja. Ou seja, são palavras muito interessantes. Observem que, em momento algum, o Mestres nega o valor e a importância da exegese, da pesquisa científica da Bíblia, do uso dos métodos científicos. E já finalizando, eu gostei muito quando o Sebastião Armando, que é uma outra figura importante do CEBI, ele propôs alguns fundamentos da leitura popular da Bíblia, né, para mostrar que também não é uma leitura solta, né? Isso já está claro desde as palavras do Mestre, mas ele fala de um fundamento teológico, a compreensão de Deus e a Trindade ali como uma comunidade, logo é uma comunhão. Um fundamento eclesiológico também traz o sentido comunitário, um fundamento gnoseológico ou epistemológico, falando que a construção do conhecimento não se dá em isolamento, mas se dá num grupo, em coletividade. O fundamento político também, porque não tem como não pensar, ao fazer esse tipo de leitura, pensar em transformar a realidade, pensar em atacar as desigualdades, as injustiças, pensar em estabelecer um ambiente democrático e, da mesma forma, um ambiente pedagógico, ou seja, não o religioso, o teólogo, a teóloga, aquele que tem teve a oportunidade de fazer a formação, ele não tem a última palavra, ele nem tem não pode agir de forma autoritária como dono da verdade. Então, o fundamento pedagógico é que o conhecimento se dá na troca, ouvindo, compartilhando. Então, para encerrar, eu só queria afirmar que fazer essa leitura é entender-se em constante aprendizado, né? Às vezes, nós protestantes temos um problema com autoestima, ou achar que a gente é muito bom, que a gente tem a sensação de que já sabe tudo de Bíblia, tudo de Deus, e que ninguém mais tem o que nos ensinar. E a leitura popular da Bíblia nos ensina que somos constantemente aprendizes. É reconhecer o lugar da pessoa nas suas contradições e necessidades.
Não tem como fazer a leitura diferente desse contexto. É permitir que o texto ilumine a vida da comunidade. É manter uma atitude humilde diante da riqueza do texto e que Deus pode nos falar a partir do silêncio e que devemos lidar, ou devemos, ao lidar sobretudo com as pessoas mais pobres, entender que essa leitura é também uma escuta. Essa leitura é também uma disposição para ouvir e aprender cada vez mais com essas pessoas. Era isso, e espero que a gente possa trilhar esse caminho com essa determinação. Muito obrigado.